Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 9 do Colégio Naval de 1984. E ela nos diz o seguinte: em um triângulo ABC, o ângulo A é o dobro do ângulo B. O segmento AB é igual a 9 centímetros, o segmento AC é igual a 4 centímetros e queremos descobrir qual é o valor do outro lado, do lado BC. Então, vamos colocar o nosso triângulo aqui no quadro. Temos que o lado AB é igual a 9, o lado AC é igual a 4, o ângulo A é o dobro do ângulo B. Eu chamei o ângulo B de alfa, então o ângulo A vai ser 2 alfa, né? O ângulo A é o dobro do ângulo B. Então, vamos chamar essa medida aqui que a gente quer descobrir de x. Então, x é a medida de BC. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar duas vezes a lei dos cossenos para esse triângulo aqui. A primeira delas, pensando no lado x e no seu ângulo oposto, 2α. Então, usando a lei dos cossenos para este triângulo, né? Então, temos que x ao quadrado é igual a quanto? É igual a 9 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 9 vezes 4 vezes o cosseno do ângulo oposto a x, que é 2α. Né? Estamos usando a lei dos cossenos. Isso vai nos dar x ao quadrado igual 81 mais 16 dá 97. Então vai ficar 97 menos 2 vezes 9 vezes 4 é igual a 72. Então vai ficar 97 menos 72 vezes cosseno de 2 vezes alfa. Mas vamos escrever esse cosseno de 2 vezes alfa em termos de cosseno de alfa apenas. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 97 menos 72 vezes o cosseno de 2α, pelo nosso conhecimento da trigonometria, é cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. E agora, de novo, né, a gente pode pegar aquele seno ao quadrado de alfa aqui e escrever assim, quer ver? Ó? Vamos repetir tudo aqui, né? O seno ao quadrado de alfa, eu vou fazer um rascunho aqui em cima, a gente sabe que como cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1, então a gente sabe que o seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Então, é o que nós vamos fazer ali, vamos colocar o seno ao quadrado de alfa daquela maneira, ó, vamos escrever como 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa, daí a gente tem que fechar dois parênteses aqui, né? Só deixa eu apagar esta parte, que é o nosso rascunho, e vamos continuar a nossa conta ali. Então, x ao quadrado vai ser igual a 97 menos 72 vezes esse cosseno ao quadrado de alfa vai somar, né, com um cosseno ao quadrado de alfa que está aqui dentro, né, porque esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Então vai ficar 2 vezes o cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Né? Daí vamos obter o seguinte, né, que x ao quadrado vai ser igual a quanto? Ó? Esse menos 72 vezes esse menos 1 vai dar mais 72. E 97 mais 72 é igual a 169. E esse 72 vezes esse 2 vai dar 144. Então nós vamos obter x ao quadrado menos 144 vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Então, nós já temos uma primeira relação entre x e o cosseno de alfa. E agora, nós vamos usar mais uma vez a lei dos cossenos. Só que agora a gente vai pensar no 4 como sendo oposto, né, ao alfa aqui, né, ao ângulo alfa. E nós vamos usar a lei dos cossenos nesse sentido. Então, vamos fazer aqui, ó, 4 ao quadrado vai ser igual a 9 ao quadrado mais x ao quadrado, menos 2 vezes 9 vezes x, vezes o cosseno de alfa, né? De novo, estamos usando a lei dos cossenos, então vai ficar 16 igual a 81 mais x ao quadrado
menos 18 vezes x vezes o cosseno de alfa. E daí nós podemos isolar esse x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado igual a quanto? Igual a 18 vezes x vezes o cosseno de alfa, né? Estamos pegando esse menos 18x cosseno de alfa e jogando ele para o lado lá esquerdo, né? E o 81 ele também vai para o lado esquerdo, vai ficar 16 menos 81. 16 menos 81 dá menos 65. Então, x ao quadrado é igual a 18x vezes cosseno de alfa vezes 18x cosseno de alfa menos o 65. Então, olha só, o x vale isso e o x vale isso. Vamos igualar essas duas expressões. Então, ou melhor, o x ao quadrado vale uma coisa e vale outra, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos escrever 169 menos 144 cosseno ao quadrado de alfa igual a 18x cosseno de alfa menos 65. E agora, de novo, a gente vai pegar essa expressão aqui, ó, e vamos jogar para o lado direito da igualdade, vai ficar 144 cosseno ao quadrado de alfa mais 18x cosseno de alfa, e esse menos 65 aqui, ó, com esse menos 169, né, ele vai para o lado, o 169 vai para o lado direito negativo, então vai ficar menos 65 menos 169, vai ficar menos 234. E tudo isso aqui é igual a zero. Então perceba que a gente tem uma expressão, ó, que envolve cosseno de alfa e x. Né? E a gente precisa descobrir agora ou o cosseno de alfa ou o x. Descoberto um ou outro, a gente descobre... se a gente descobrir o cosseno de alfa, a gente já consegue descobrir o valor de x. Então vamos fazer o seguinte, como que a gente vai fazer para descobrir o x? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos melhorar essa expressão. Essa expressão aqui, se a gente dividir por 18, 144 dividido por 18, a gente vai dividir toda essa expressão aqui por 18. Ó. 144 dividido por 18 dá igual a 8, então vai ficar 8 cosseno ao quadrado de alfa. 18 dividido por 18 dá 1, então vai ficar mais, né? Mais x cosseno de alfa. E 234 dividido por 18 é igual a 13. Então, obtemos essa expressão aqui. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai tentar descobrir quem é o cosseno de alfa. Descoberto o cosseno de alfa, a gente consegue descobrir quanto que vale o x. Então, vamos fazer isso. Ó, deixa eu só mudar de cor. Então, vamos olhar para o triângulo ABC e, dos nossos conhecimentos da trigonometria, como é que a gente pode calcular a área de um triângulo ABC? Se a gente conhece um ângulo, né? Como esse caso aqui, a gente conhece o ângulo alfa e nós conhecemos o ângulo, os lados adjacentes a este ângulo alfa. A área desse triângulo vai ser o produto dos lados adjacentes ao ângulo vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Então, a área daquele triângulo ali é igual a 9 vezes x vezes o seno de alfa dividido por 2. É o produto dos lados, né? Vezes o seno adjacente a esses lados dividido por 2. Mas a área também pode ser vista de outra forma. Ela pode ser vista assim, ó. A gente pode enxergar estes dois lados aqui adjacentes a este ângulo e aplicar a mesma fórmula. Então vai ficar assim, vai ficar 9 vezes 4 vezes o seno de 2α dividido por 2. Né? São duas maneiras de a gente descobrir o valor da área. Então, deixa eu só apagar aqui a minha imagem para a gente usar esse espaço. Então, a gente acabou de usar duas vezes a mesma fórmula para a área de um triângulo, né? Conhecendo um ângulo e os lados adjacentes a este ângulo. Então, perceba que a gente pode cancelar este 9 com este 9, este 2 com esse 2, vai ficar x vezes seno de alfa é igual a 4 vezes o seno de 2α, só que dos nossos conhecimentos da trigonometria, seno de 2α é 2 vezes seno de alfa vezes o cosseno de alfa.
E daí a gente pode cancelar esse seno de alfa com esse seno de alfa. Vamos obter que x é igual a 8 cosseno de alfa. Perceba o seguinte, ó, que dessa expressão aqui, ó, a gente tira obrigatoriamente que o cosseno de alfa ele tem que ser positivo, né? O cosseno de alfa tem que ser positivo. A gente sabe que como esses ângulos eles variam de 0 até 180 graus, porque a soma dos ângulos internos é de um triângulo a 180 graus. Ou seja, esses ângulos aqui do triângulo não podem ser maiores do que 180 graus. Mas entre 0 e 180 graus, o cosseno de alfa pode ser negativo, né? Justamente quando ele varia de 90 até 180. Quando ele varia de 0 até 90, ele é positivo. Quando ele varia de 90 até 180, ele é negativo. Mas aqui o cosseno de alfa tem que ser positivo, porque se ele fosse negativo aqui, ó, olhando aqui para baixo, então 8 vezes um número negativo daria negativo, e daí o x seria negativo, só que o x é uma medida, né? É uma distância, então daqui a gente tira obrigatoriamente que o cosseno de alfa ele tem que ser positivo. Então, vamos pegar essa expressão aqui, ó, x igual a 8 cosseno de alfa, e vamos substituir nesta expressão aqui, né? Então vamos lá, só deixa eu trocar a cor. Então vai ficar o seguinte, ó, olhando para essa expressão aqui, ó, vamos colocar ela lá em cima, vai ficar 8 cosseno ao quadrado de alfa mais o x vezes o cosseno de alfa, né? X vezes cosseno de alfa. Só que o x é 8 cosseno de alfa. 8 cosseno de alfa vezes esse cosseno de alfa vai dar 8 cosseno ao quadrado de alfa. Menos 13 igual a 0. Só que menos 13 é igual a 0, a gente pode já jogar o 13 para o lado direito, né? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 8 cosseno ao quadrado de alfa mais 8 cosseno ao quadrado de alfa igual a 13. Ou seja, 16 cosseno ao quadrado de alfa é igual a 13. E, portanto, o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 13 dividido por 16. Né? E daí a gente pode extrair a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar cosseno de alfa igual a mais ou menos a raiz quadrada daquele número, né? Cosseno de alfa igual a mais ou menos a raiz quadrada de 13 dividido por 16, que é igual a raiz quadrada de 13, mais ou menos, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 13, né? Dividido por 4. Né, porque raiz quadrada de 16 é igual a 4. Mas, como a gente viu que o cosseno de alfa é positivo, nós temos que o cosseno de alfa só pode ser igual a raiz quadrada de 13 dividido por 4. E quanto que vai ser então o nosso x, né? Olhando para cá, o x é igual a 8 vezes o cosseno de alfa. Acabamos de descobrir o seno de alfa, né? Ou melhor, o cosseno de alfa. Então, o x é igual a 8 vezes o cosseno de alfa dessa expressão aqui, ou seja, o x vai ser igual a 8 vezes a raiz quadrada de 13 dividido por 4, ou seja, x é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 13. E qual que, portanto, vai ser a nossa resposta? Deixa eu colocar ali, ó. A nossa resposta só pode ser a letra E. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!